Alô, tubarões! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Ricas, o episódio número 17. Meu Deus do céu, tem 17 semanas que a gente senta aqui, conversa sobre dinheiro, dá risada, conhece gente nova, faz network. Isso é um pouquinho do que a gente tem lá na nossa comunidade, na comunidade dos tubarões, onde a gente faz mentorias em grupo e se encontra para falar de dinheiro. E hoje eu vou falar de uma coisa, de um tema que toda mulher precisa assistir esse podcast. Então, você tem que compartilhar com as amigas. Porque a gente vai falar sobre limpeza prática para a mulher moderna. Hoje em dia, a gente não quer passar a vida toda arrumando a casa e aquela bagunça, aquele negócio. A gente nem tem tempo para isso. Então, eu trouxe duas especialistas para falar sobre isso aqui no podcast. A nossa primeira convidada é a Larissa Dorvillet, que é advogada por formação e desde 2008 é advogada por formação desde 2008 e personal organizer de coração desde 2019. Apaixonada pelo mundo da organização desde a infância, decidiu mudar de carreira durante a gestação da primeira filha e enxerga a organização profissional como um propósito de vida. Se emociona junto com alguns clientes e entende que se organizar vai muito além de colocar as coisas em ordem. Seja muito bem-vinda, Larissa Dorvillet. Obrigada, Marina. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui muito feliz por poder partilhar um pouquinho com você e com o pessoal sobre esse mundo, esse universo da organização e mostrar que organizar, sim, ter as coisas organizadas é fácil e é simples. Repare, prometeu, eu quero ver no final desse podcast. Agora, ó, tem que mostrar que é fácil e simples mesmo, viu? Certo. E a nossa segunda convidada, que é administradora de empresas, personal organizer e consultora de limpeza doméstica moderna, trabalhou por 17 anos como gerente no setor de vendas de uma multinacional, responsável por liderar, em média, 2.000 mulheres em 17 cidades diferentes. Atualmente, tem o projeto de mentoria para mulheres que trabalham fora e querem descomplicar a rotina de atividades da casa, proporcionando qualidade de vida e bem-estar. Seja bem-vinda, Larissa Souza, diretamente de Cruz das Almas para o Pod Ricas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pelo carinho, pela oportunidade de trazer essa mensagem para o mundo de que a gente consegue descomplicar as atividades da nossa casa, que a nossa casa é o nosso melhor lugar no mundo, então realmente precisa desse novo olhar e que para trazer essa mudança de mentalidade em relação a produtos, a utensílios, e está levando essa tecnologia de uma forma leve para trazer bem-estar, tanto para a gente quanto para a nossa família. Perfeito. E eu já quero começar aqui pedindo para você... Eu não sei se eu começo mais filosófico, acho que eu vou começar mais filosófico. Vocês acham que hoje em dia as mulheres têm menos tempo? Acho que sim, mas menos vontade de arrumar casa? Porque eu estava pensando ontem de noite, antes de dormir, que quando eu era criança, minha mãe varria a casa e passava pano todo dia, bicho. Hoje em dia, quem quiser, que pode me julgar aí na internet. Eu não varro minha casa todo dia, cara. Sem condições, não tenho nem tempo, nem coluna. Exatamente. Isso, mas todo dia. Exatamente. Então, assim, como é que a gente faz para deixar a casa limpa e organizada todo dia, sendo que a gente tem uma rotina louca de trabalho infinito, de criança, de marido, de mãe, de pai, de amigo, de tanta gente que a gente tem que dar conta, gente. Como é que faz? É possível? É super possível, principalmente se a gente conseguir começar pela mudança da mentalidade. O que a gente está acostumada? As práticas arcaicas antigas que foram passadas pelas nossas avós, pelas nossas mães. Então, a gente tem muito mais papéis hoje, né? A gente desempenha muito mais papéis. E a gente tem a tecnologia de uma forma invertida. Por quê? Porque ela veio para ajudar, mas muitas vezes ela aliena. Exatamente. De que forma? Conte mais sobre isso. Eu pego o celular para mandar uma mensagem ou para fazer uma ligação, ou então para usar um simples bloco de notas. O que acontece? Eu já estou no Instagram, depois eu vou para o Facebook, aí eu entro no joguinho, aí eu faço uma chamada de vídeo e fico conversando com as minhas amigas meia hora. Quando vê, o tempo passou. Então, muitas vezes, não é falta de tempo, é a má gestão desse tempo. Isso.
Perde Então, o foco do que está fazendo, né? isso, aliado a práticas arcaicas. Eu não sei se vocês sabem, mas um dado muito importante que mudou muito a minha percepção em relação à limpeza é que nós somos o 4º país que produzimos produtos de limpeza de alta tecnologia. A gente só perde para o Japão, China, Estados Unidos, Japão e China. Em 4º lugar está o Brasil. Então, por que a gente varre casa? Por que a gente torce pano? Por que a gente... Por que a gente acha que está limpando quando está só trocando a poeira de lugar? Exatamente. Acontece, principalmente hoje em dia, onde muitas casas têm mop, né? Aquele mop que a gente acha que está limpando. Que faz aquele negócio... Isso, exatamente. Aquele não é bom, não? De jeito nenhum. Ok! De jeito nenhum. A mop... Se usado Acabamos da de- forma errada. Ok. Não vamos ser cancelados pela mop. Não, de Patrocina jeito nós. nenhum. Ele é maravilhoso. Inclusive, um dos utensílios que mais auxilia na limpeza. Mas a forma como a gente usa é totalmente inadequada. Entendi. E como é que usa certo pra poder... Eu ia falar mais Ah, pra na frente, mas vamos, já que a gente já trouxe, Já entrou, né? Então, o que acontece? A gente pega o mop, vou explicar resumidamente o processo para explicar o processo correto. Pegamos o mop, colocamos água numa quantidade desconhecida, ou você conhece, alguém conhece aqui a quantidade de água que a gente coloca no mop? Não, a gente não sabe. Enche, e aí pega o desinfetante, despeja numa quantidade excessiva, porque a gente quer que ele faça um papel que não é dele. Desinfetante, desinfeta. Perfumador, perfuma. Então, a gente está querendo que o desinfetante faça um papel que não é dele. E a gente vem com o mop, faz o processo de molhar, faz a centrifugação e passa no chão. Quando a gente passa no chão, o que acontece com essa haste do mop? Ela suja, porque o chão tá sujo. Concordam comigo? Sim. Marina tá assim, ó. Tô aqui no suspense, Ela tá tentando... com o olho assim, Tô ó. esperando. A haste suja. O que a gente faz? A gente volta essa haste suja para a água que estava limpa com o produto de limpeza que onera o orçamento familiar. A gente usa de forma inadequada por causa da quantidade. E aí a gente centrifuga e volta de novo para o chão. Isso. Tá só trocando a poeira de lugar. Tá espalhando. Sabe aquela E como sensação? Gente, como é o certo? Trocar. Só vou contar na mentoria. Sabe qual é a sensação? Larissa, eu limpo minha casa, tenho um esforço danado para limpar minha casa pela manhã. À tarde, eu tô vendo aquela poeirinha toda de volta no lugar, que entra da janela, que entra da porta. Aí eu fico morrendo de calor porque eu tenho que fechar a porta e a janela. Coitadas das portas e das janelas. Não são elas. A partir do momento que você faz esse processo de trocar a poeira de lugar, ela sai dali porque você molha. Quando ela enxuga, ela volta todinha. Volta. Esse é o processo errado. Qual é o processo correto que eu aprendi na formação e que eu ensino para as minhas mentoradas e clientes? A gente pega o balde, não precisa colocar água porque não temos coluna mais para isso. Eu utilizo uma garrafa de 1 litro, uma garrafa plástica de 1 litro. A gente fura ela na tampa, faz parecido assim um chuveiro. Sim. E usa o produto de forma adequada, lendo o rótulo primeiro. Quanto desse produto para cada litro de água? É 1 litro de água? São 2 tampinhas, ou 10 ml. A diluição dele. Ou né? 20 A forma ml. Então, a gente faz o processo da diluição de forma correta, de acordo com o fabricante. Economiza, porque não está jogando o produto diretamente na água. E economiza água e economiza tempo. Eu passo essa haste limpando o chão e lavo essa haste no balde só com essa garrafa. Água é um recurso escasso. A gente não pode estar mais lavando piso. Não tem necessidade. Mas aí, eu acho que eu não entendi, não, então. Porque
você vai voltar do mesmo jeito, né? E lavar do mesmo jeito. Mas você vai lavar com a garrafa, a água que tá na garrafa. Sempre vai sair limpa a água da garrafa. Isso, Ok, exatamente. E é muito mais rápido e gasta muito menos água e muito menos produto. Perfeito, sensacional. Lari, e pra... Eu vou colocar assim, as duas são personal organizers, mas a Larissa é especialista em limpeza inteligente. Então, eu já trouxe algumas estratégias aqui. E para organização, porque a gente tem uma ideia de organização, para limpeza, a gente já pegou aqui algumas dicas de como economizar. Organização, a gente tem aquela ideia que primeiro tem que gastar, né? Porque a ideia de organização que a gente vê na TV é precisa comprar os organizadores bonitos e não sei o quê, e gastar muito dinheiro. Tem alguma técnica que seja fácil e barata para a gente organizar a nossa casa também? Bora lá. Vamos primeiro identificar qual é a função do organizador, né? A função do organizador principal é ela delimitar espaços, certo? Então, isso vai ajudar na manutenção da organização. Isso vai facilitar absurdamente aquilo dali a ficar organizado, certo? Então, vai trazer o quê? Praticidade para o nosso dia a dia, vai deixar aquela organização mais simples também, porque a partir do momento que você delimita os espaços, você tem mais facilidade para devolver as coisas para o lugar, né? E aí, vamos supor, não é que a gente vai gastar muito, a gente diz que o organizador ele é um investimento. Porque Perfeito. se você comprar o organizador certo, para aquela função certa que ele vai desempenhar ali, porque um organizador, ele é multifuncional. Então, ele pode ser usado de várias formas, em ambientes diferentes. E, às vezes, a pessoa... teve casos de clientes que comprou caixas organizadoras e disse, poxa, eu comprei tanta caixa organizadora e continua uma bagunça. Por que continua uma bagunça? Porque ela não usou a caixa organizadora da forma correta, para a função correta. Entendeu? E talvez nem fosse uma caixa organizadora naquela situação. E o que foi que ela fez? Ela pegou e escondeu a bagunça. Mas continuou tudo bagunçado. Por quê? Dentro da caixa. Dentro da caixa, porque ela não sabia onde estavam as coisas. E a função da organização é você identificar com facilidade tudo que você precisa, tudo que você tem. Entendeu? Para na hora que você precisar, você rapidamente saber onde está e pegar. A função da organização é justamente facilitar a nossa vida, facilitar o nosso dia a dia. E aí, sim, voltando à sua pergunta, a gente consegue organizar sem organizadores. Consegue. Só que isso vai demandar um esforço maior para a gente manter organizado. Principalmente levando em consideração um ambiente em que várias pessoas utilizam. Se for um ambiente que, vamos supor, só você utilize e você tenha essa consciência, pode ser que você consiga manter por bastante tempo aquele espaço organizado. Mas se for você e outra pessoa, aí já vai ficar mais complicado. Vou fazer duas perguntas. Primeiro, vou perguntar para você qual a vantagem de ter uma casa organizada e vou perguntar para você qual a vantagem de ter uma casa limpa. Porque a gente, vamos lá, mulherada que nos assiste, todo mundo com a casa limpa e organizada. Mas vou dizer, conseguir isso no dia a dia, cara, quando minha casa tá limpa e organizada, pra mim é uma vitória. Pode cantar aquela música, We are the champions. Porque, bicho, no dia que eu tenho uma pessoa, eu tenho o privilégio de ter uma pessoa que me ajuda em casa, mas na boa, tipo assim, zero técnica ela tem. Ela é aquela pessoa que vai, limpa. Aí ela acabou de sair da minha casa. Eu vou pegar alguma coisa em cima da geladeira, poeira. Eu fico pra ter um troço, sabe? Porque não tem técnica, não tem... Aí a coisa tá suja, tá bagunçada, aí você arruma e bagunça de novo. E, assim, é um esforço que a gente precisa fazer, é um investimento que a gente precisa fazer, de tempo, de energia, de dinheiro, de contratar uma profissional. Mas eu quero saber as vantagens. Bora lá. Quem quer falar primeiro? Vantagem de ter uma casa organizada, vantagem de ter uma casa limpa, né? Então, a organização e a limpeza, elas andam juntas. Elas Perfeito. andam coladas. Por Justamente, as duas aqui. Porque pra gente conseguir ter uma casa limpa, a gente precisa ter uma casa organizada. Porque se tiver bagunça, vamos supor, aquele quartinho da bagunça, né? Que eu gosto de dizer que a gente tem que transformar ele num quartinho multifuncional, né? E não um quartinho da bagunça. Já começar a mudança de mentalidade aí, né, Larissa? Sim. Mudar aí, porque a partir do momento que você entende que ele é um quartinho realmente multifuncional, porque ele tem várias funcionalidades, você já começa a enxergar de uma forma diferente. E não um quartinho onde você chega lá e quer esconder as coisas, né? Um quartinho onde você quer encontrar o que você precisa na hora que você precisa. Então, se você tem esse quartinho que atualmente pode ser o da bagunça, você não consegue limpar, porque as coisas estão todas montoadas uma em cima da outra, então isso vai dificultar a limpeza. Então, você precisa ter a organização para ter a limpeza. E a vantagem de você ter
Assim, uma casa organizada, a sua vida... Porque a organização, ela está em todos os setores da nossa vida. Tudo que a gente faz envolve a organização. Se você, por exemplo, na parte financeira mesmo, você fala o quê? De planejamento financeiro. Planejamento, para você se planejar, você precisa se organizar. Gestão de pessoas é organização. Para você gerir, você precisa ter uma organização. Para você, na parte de limpeza, uma rotina de limpeza doméstica, que é o que vai facilitar justamente isso aí que você está perguntando. Então, tudo isso vai envolver a organização. E quando você tem a organização, você consegue ter economia de tempo e de dinheiro. Por que economia de tempo e de dinheiro? Porque de tempo você vai encontrar tudo com mais facilidade, então você tem tudo muito mais fácil, prático, né? Ali ágil, então você economiza seu tempo, você não gasta seu tempo procurando onde está a chave do carro na hora de você sair, onde está aquela blusa que você precisa para um podcast, você não precisa estar procurando, vamos supor, um documento que você precisa para uma reunião ou para uma viagem, um passaporte, enfim, você vai saber tudo facilmente onde está, então você não vai gastar seu tempo. E economia de dinheiro, por quê? Por exemplo, o foco principal que eu vejo de economia, assim, é na parte de cozinha e despensa, assim, disparado, é onde notoriamente, você consegue enxergar essa economia com a organização. Você consegue fazer um planejamento alimentar. Com planejamento alimentar, você também consegue definir o que você precisa comprar, você consegue fazer um planejamento de compras, você não sai comprando as coisas no impulso. Então, se você não compra no impulso, você não compra o que você não precisa, entendeu? Você vai comprar exatamente o que você precisa ali, você tem a noção, você tem uma lista para fazer a feira, seja o hábito de fazer semanal, quinzenal, mensal, não importa. Você sabe o quanto que você precisa, o quanto que você consome. A utilização dos potes herméticos. Por que o pote hermético? Ele dá uma durabilidade absurdamente maior para os alimentos. Então, se você tem aquela durabilidade maior, você vai precisar comprar menos e com menos frequência. Então, você já está economizando. Tá entendendo? Então, são coisas simples, tá vendo? E fáceis que você consegue economizar. Outra coisa muito importante na organização é a visibilidade. Tá? Então, tudo que a gente vê, a gente lembra e a gente identifica com facilidade. Então, foi guardar coisas de preferência em potes transparentes, pastas transparentes, coisas que você enxergue o que está dentro, que você identifique facilmente aquilo dali. Isso vai te dar a praticidade, isso vai te dar essa economia de tempo e também de dinheiro, porque se você está enxergando o que tem ali, você não vai gastar comprando, né, em duplicidade algo que você não está precisando ali naquele momento. Então, são dicas realmente bem, bem fáceis ali que você pode implantar no seu dia a dia. Lari, não tenho condição de estar investindo num pote agora. Poxa, junta aí, vamos supor, você consome muito, sei lá, iogurte ou alguma coisa, aqueles iogurte branco, tira o rótulo, ele é todo branquinho, você vai criar um padrão. A padronização, ela causa essa harmonia visual. Isso, os olhos da gente, isso causa esse conforto da estética, do bem-estar, de você ter o padrão. O padrão, ele dá isso, essa sensação para você. E, além disso, o que é que acontece? Você também os seus olhos não vão perder tempo procurando, porque está tudo padronizado, está tudo alinhado. E aí você faz o quê? Para facilitar, vamos supor, pote de iogurte, Lari, não é transparente. Ok, escreve, você vai saber o que é que tem ali dentro, vamos supor. Para a parte da limpeza, voltando aqui para poder tentar unir a situação, né? Você pode colocar alguns produtos que facilitem ali para você, entendeu? Tem uma frase que eu não me lembro de quem é, que fala assim: se você abrir a porta da casa de uma pessoa, você sabe como ela é na vida. Porque se a pessoa tem uma casa organizada, ela é uma pessoa organizada. E assim, eu falei que é uma vitória quando minha casa tá limpa e organizada, mas organizada, todas essas vantagens que você trouxe aí, eu consigo usufruir, até porque eu sou TDAH, então, se não for assim, eu perco muito tempo de vida. Isso. Então, eu preciso ter essas vantagens. Mas eu acho, então, que depois que você falou, eu tive mais clareza, que meu ponto é a limpeza. Não que eu seja imunda. Não é isso que eu tô dizendo. É que você não conhece técnicas de limpeza inteligente. Tipo, uma vez você me disse, Marina, tem um checklist do que faz tal dia, tal hora, não sei o que. Eu pensei, a rotina. Meu irmão, preciso disso. Por quê? Por exemplo, quantas vezes na sua casa você vai escolher o telhado, o teto? É laje. Sim, mas tem que... Porque às vezes tem uma casinha de aranha no canto. Exatamente. Qual é a frequência que você tem que fazer isso? Então, essas coisas me incomodam muito. De tipo, eu olhar e tem uma teia de aranha. Eu já fico, putz, caramba, não acredito que tem ali e a gente não limpou, então corre pra limpar. Mas não... Eu quero não deixar que aconteça, sabe? Então, eu não tenho essa rotina. Quando você me falou disso. Então, quais as vantagens de ter essa
essa limpeza inteligente mesmo, essa rotina, porque parece meio chato, mas eu acho massa, porque a gente resolve, né? Exatamente. Eu acredito que pareça chato, porque quando a gente fala de limpeza doméstica, a gente atrela muito ao pano e rodo, à vassoura, à água sanitária em excesso, que faz muito mal. Então, talvez as pessoas não tenham essa visão diferente por causa disso. A rotina de limpeza, ela é o final do processo. Primeiro, a gente muda a mentalidade de que para a nossa casa estar limpa, a gente não precisa de esforço em excesso, a gente não precisa de produto em excesso. A gente precisa das técnicas adequadas, que são alinhadas a produtos, utensílios e equipamentos. Eu não consigo fazer uma limpeza inteligente com vassoura. Eu não consigo fazer uma limpeza inteligente com o trio rodo, balde e pano. Então, existem situações de que a gente precisa trazer esse olhar para executar de forma diferente, para depois a gente entregar essa situação de rotina. Até porque a rotina de limpeza, no geral, ela é uma só. Começa pelo teto, paredes e chega até o piso. Muitas vezes a gente tem as teias de aranha porque a gente só se foca, né? Só se concentra na parte que a gente enxerga. Então, eu só limpo a mesa e limpo o chão. Ou então, eu passo um paninho nos móveis e acabou. E a gente quase nunca olha para cima. Que é a situação... Ah, tudo bem, o teto ele suja menos do que o piso. A gente sabe disso. Mas, no geral, precisa estar tudo limpo. Exatamente. Então, a gente só consegue trazer essa limpeza inteligente alinhando essa situação de produtos, utensílios, equipamentos e técnica. Sem isso, a gente não consegue. Por que é importante? Quais são as vantagens de ter uma limpeza inteligente? É a questão do tempo, da mesma forma que a organização traz. Por que eu economizo tempo? Porque eu não jogo água. Porque eu não passo mal 2 horas lavando um banheiro com água sanitária. Gente, eu ouvi ontem, eu misturei água sanitária com sabão em pó, eu não consegui nem entrar no banheiro para poder limpar, porque estava tão... ficou um ambiente tão tóxico que eu não consegui. Então, existem conhecimentos que a maioria das mulheres não tem, que faz com que elas passem por essas situações. O mais importante é menos esforço para ter mais resultado. Para ser menos esforço com mais resultado, produtos de alta tecnologia, utensílios. Se você unir isso, vai conseguir, porque a maioria das pessoas dizem assim, mas eu não consigo ter uma casa limpa e organizada o tempo todo. A casa tem vida. Não tem como você organizar, colocar o copo. Não tem como. Precisa desmistificar essa situação. Essa casa de revista a gente não vai ter nunca. E que bom, porque a gente mora nela. Exatamente. É o nosso ambiente de conexão. Existe algum lugar no mundo aqui para vocês melhor do que a casa? Não, minha do que casa. a sua casa? Não tem como. Só que com todos os papéis, com todas as demandas e com a falta de compartilhamento de atividades, a gente vai acabando perdendo o gosto, sabe? E deixando de lado, colocando o foco em outras coisas. E aí, o que acontece? Você não consegue se organizar financeiramente, você não consegue ter um desempenho, um sucesso profissional. Por quê? Porque o seu ambiente de conexão não está legal. Gente, para vocês, qual é o primeiro passo para ter uma casa limpa e organizada? Porque, veja, eu acredito que quando você tem uma casa limpa e organizada, como vocês duas citaram, é mais fácil você ter uma organização do trabalho, é mais fácil você ter uma vida financeira organizada, é mais fácil você organizar a rotina dos seus filhos. Exatamente. Tudo fica mais fácil quando você tem uma vida organizada, porque você ganha tempo. As duas falaram isso, né? Você ganha tempo de vida. A vida é o nosso bem mais precioso. Tempo é vida, e vida é nosso bem mais precioso. Então, a gente ganha tempo. Massa. Estamos ganhando tempo, mas a minha dúvida é por onde começar a implementar todos... Porque, veja, o que eu estou querendo dizer é qual é o ponto que é a linha que a gente puxa para desencadear todos esses benefícios que refletem toda a vida. Por onde eu começo? Porque eu chego na minha casa e só tenho o trio.
do rodo, não tem o pote hermético, já bate a loucura aqui, a pessoa, meu Deus, vou ter que jogar tudo fora, começar do zero. Por onde eu começo para ter uma casa limpa e organizada? Primeiro ponto, para mim, é a mentalidade. Mas De você entender que a tecnologia, a gente se adequou às várias formas de tecnologia. Na forma de trabalhar, de conversar, de se relacionar. Só não se adequou à forma de limpar a nossa casa, de organizar a nossa casa. A tecnologia está aí para isso. Mas o que é essa tecnologia que você está falando? É comprar aquele robozinho que mapeia a casa, que O custa robô 4 mil? é 10, né? Tem 10 tem mil? de 10 também. Tem de 10 mil, meu Tem- sonho! Tem um robô que ele limpa e ele chega na bateria dele e descarrega a sujeira. Sozinho, sem precisar de mapeia você. a casa, passar pano. Perfeito. Esse é o ouro. Eu acredito que seja pelo fato de você entender que existe também essa forma. Ninguém nasceu mexendo em celular. Ninguém nasceu fazendo Mas assim, eu tô chamada de perguntando, porque vídeo. o robozinho não é pra todo mundo, assim. Não é acessível a todas as eu entendi o que pessoas. você Você tá entendeu? falando, eu acredito Tipo, o que que- seria essa tecnologia que você cita sempre? Seria isso ou alguma coisa mais acessível? Ou é a tecnologia dos produtos? Mais tipo? acessível. Por exemplo, a gente investe dinheiro em várias situações de blusinha que a gente não usa, sapato, alguns equipamentos. Tem muita gente, produtos organizadores. A gente sabe que os produtos organizadores, eles são os últimos a serem escolhidos. Né? Primeiro a gente faz Por isso que não dá certo. Primeiro a gente faz o processo todo da organização para depois entender se existe necessidade e quais são os produtos organizadores que a gente vai escolher. Então, esse é o processo. É começar pelo básico. Por exemplo, a vassoura, ela é um utensílio antigo. Ela é um utensílio antigo. E ela é um utensílio inadequado para ambientes fechados. Ponto. Ponto. O que a vassoura faz? Ela suspende a poeira que vai decantando ao final do dia, no decorrer do dia. É isso que ela faz. Então, Larissa, como é que eu faço? Eu posso trocar a vassoura por um aspirador de pó. Ah, mas tem aspiradores de pó de R$1.000, R$2.000. Mas tem aspirador de pó de R$200. E que parcela, né? E que a gente não prioriza, né? Que a gente não prioriza. Exatamente. Aí você entender quais são as suas prioridades, né? Então, por isso que eu falo que é uma mudança de mentalidade. Aham. Pela questão de... Entendi. Ai, essas coisas não são para mim. Eu uso água sanitária, passo mal, mas eu não posso trocar a água sanitária pelo Vim clorogel, por exemplo. Por que não? Porque é caro. Você Ele usa é em menos. cloro, você usa muito menos. Usar um desinfetante melhor. Ah, mas é mais caro, você usa muito menos. No final é uma troca inteligente. Pronto, por isso Exatamente. que eu trago a questão da mentalidade primeiro. Perfeito. Existem utensílios, equipamentos que são acessíveis, mas por falta de conhecimento a gente não utiliza. Às vezes a gente tá só repetindo as coisas da nossa avó e da nossa mãe sem questionar, né? Só aproveitando o gancho, eu costumo dizer que a organização, na verdade, eu entendo que ela é um processo de autoconhecimento. Porque você vai ter que se olhar internamente, você vai ter que se questionar sobre várias coisas para tomar decisões e entender quais são as suas prioridades. Entendeu? Então, eu acho que começa daí. É por isso que eu sou tão apaixonada pela organização. Porque é realmente isso. Você vê esse processo de transformação, esse processo de mudança. E eu entendo que Larissa está falando justamente essa mudança de mentalidade quando você justamente começa a olhar para si, Exatamente. entender quais são suas prioridades, entender o que você acha que é importante para você. Na hora de você fazer uma compra, como você orienta, entendeu? Uma compra assertiva, se aquilo de fato você precisa estar comprando aquilo. Perfeito. Né? Então, eu acredito que está tudo interligado. Exatamente. E aí, voltando assim, como que a pessoa pode estar desesperada nessa hora, né? Tipo assim, como é que eu começo? Não tenho dinheiro para isso tudo agora no momento. Tipo assim, não tive essas escolhas assertivas antes. Pronto, a partir de agora você já tem consciência. Então, como é que você pode começar com o que você já tem dentro de casa? Eu não tenho condição agora de comprar o aspirador.
Se programe para isso. Isso. Se programe para isso. Planejamento Agora, financeiro. exatamente, o planejamento financeiro. E aí você vai depois começando a ter o planejamento da rotina, mas isso não impede que você já tenha um planejamento de sua rotina de limpeza. Isso não impede que você já comece a organizar, entender o que é prioridade, tirar os excessos, porque você não organiza excesso. Então, a partir do momento que você entende o que é prioridade para você em cada ambiente, você vai tirar o excesso. E quando você vai tirando excesso, sua vida vai limpando, sua vida vai clareando, sua vida vai ficando objetiva em todos os sentidos. Isso é na vida pessoal e na vida profissional. Sua vida começa a fluir, porque vai tirando da sua vida aquilo que não faz sentido mais. A gente muda constantemente, todos os dias, a cada instante, a gente está mudando, a gente tá aprendendo coisas novas, a gente está se ressignificando. Então, vamos supor, hoje eu tenho 2 filhas pequenas. Eu vou falar a questão de roupa, certo? Então, para mim, tipo, eu preciso estar me abaixando, preciso estar correndo para mim. Para minha realidade, não para de outras mães, mas eu estou falando de mim. Então, eu ter vestidos mais curtos ou roupas mais curtas não é conveniente, porque eu preciso estar me abaixando, eu preciso estar correndo atrás delas. Então, isso não faz mais sentido para minha realidade hoje em dia, entendeu? Então, eu tenho que começar a ver. Faz sentido eu ter aquele monte de roupa que eu tinha antes delas? Não faz muito mais sentido, porque daqui para frente eu não me sinto confortável em estar usando roupas curtas demais. Então, eu preciso ver se aquilo faz sentido estar no meu guarda-roupa. Tá entendendo? Perfeito. Então, eu tenho que tirar esses excessos. E dentro de casa, para começar a organizar, você pode pegar, como eu falei, os potes. E logo no início, até quando eu comecei a trabalhar com isso, eu dava muito essa questão, eu falava muito sobre você justamente reutilizar e aproveitar o que você já tem em casa. E você não ter dinheiro não significa que você não pode ser uma pessoa que tenha limpeza e organização dentro de casa. Isso não é uma coisa que vai te afastar disso. Não. Você vai pegar, você compra sorvete, você tem pote de sorvete, você tem pote do que você consome. Você pega os potes das coisas que você consome e cria um padrão. Você pode organizar sua geladeira, você pode organizar sua despensa, você pode organizar a parte de limpeza, você pode organizar o que você quiser, criando um padrão, aproveitando as coisas que você já tem. E aí, se for do seu interesse, se for do interesse da pessoa ter algo melhor, você vai ter o seu planejamento financeiro para fazer o investimento naquele produto melhor, no produto de limpeza, no produto de organização, mas isso não é um impeditivo para você ter uma casa organizada e uma casa limpa. Perfeito. Uma vez eu vi um vídeo de uma casa de taipa. Sabe o que é casa de taipa? Aquela casa que é de... É só madeirinha e barro. Uhum. Só a madeirite, nem sei se é madeira ou se é galho e barro. E a casa era a coisa mais linda de arrumação e limpeza. Então, capricho independe da sua condição financeira, exatamente. né? Mas, falando sobre... eu quero um corte disso que eu vou falar agora, tá? Por favor, meu social media, meu marketing. Uma vez eu estava lendo um livro e a história era a seguinte. O marido, todos os dias, saía para pescar. E aí, ele ia lá, pescava um peixe, voltava para o mar porque era muito grande. Aí depois pescava outro peixe, voltava para o mar porque era muito grande. E assim se passaram uns anos, ele teve um filho e ele levava o filho para pescar. Ia lá, pescava um peixe grande, devolvia para o mar, pescava um menor, pescava um peixe grande, até que o filho cresceu e perguntou assim: pai, por que tem tantos anos que a gente pesca e sempre os peixes grandes a gente devolve para o mar? Aí ele: eu não sei, para falar a verdade. Vamos perguntar ao seu avô. E aí eles foram para casa do avô. Papai, por que é que todas as vezes, quando eu ia com o senhor pescar, os peixes grandes a gente devolvia e pegava só os menores? Não sei. Mas vamos perguntar ao seu bisavô. Foram lá e perguntaram ao bisavô. E aí ele já velhinho: meu filho, deixa eu te explicar. É que naquela época, a frigideira que sua bisavó tinha era pequena. E a gente gostava de comer o peixe inteiro. Então, como não cabia, eu jogava os peixes grandes de volta no mar e pegava o pequeno. E eles passaram gerações repetindo a mesma coisa, ao invés de trocar a frigideira, porque nunca questionaram o padrão. Questionem o padrão sempre, antes de repetir.
Se é um padrão que faz sentido hoje, massa, vamos repetir. Mas se não faz mais sentido para a sua vida, você precisa questionar e mudar aquilo ali. E quebrar o padrão. Ontem eu estava ouvindo Ovelha Negra de Rita Lee, né? Seja a ovelha negra da sua família e quebre os padrões e mude e transforme. Porque é para isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Então, acho que é isso. Só que tem uma questão muito inconsciente disso, porque a gente sabe racionalmente que deve fazer isso, mas meio que continuar limpando com a vassoura e manter a casa com aqueles potes aleatórios é honrar pai e mãe, né? Existe um inconsciente nosso que pensa... Faz sentido o que eu tô falando? Faz, Sim, total. com certeza. Faz total. Ratificando o que Larissa falou, né? Que é isso daí. A gente, na verdade, olhando para a questão de psicologia e tudo, a gente aprende através da repetição. A gente aprende olhando, se espelhando nos nossos pais. Então, muitas vezes, a gente nem questiona o que eles estão fazendo, nem por que estão fazendo. A gente simplesmente repete porque eles fazem. E é engraçado como isso a gente leva para a vida inteira. Eu estava conversando ontem com minha amiga e ela fez assim: eu tenho um padrão de que tudo para mim tem que ter esforço. Aí eu brinquei com ela, e o meu é totalmente o contrário. Por que eu fiz essa transição de carreira? Porque em um determinado momento da minha vida, eu sempre tive alguém que cuidava da minha casa enquanto eu saía para trabalhar. E a partir do momento que eu não tive mais essa pessoa, ela decidiu não continuar mais porque ela engravidou e me abandonou. Quero deixar bem claro que ela me abandonou. E eu me deparei com a minha casa, que era minha, mas eu não conhecia, né? Porque o que acontece com as mulheres? Nós trabalhamos para ter sucesso e ter coisas. E colocar as coisas dentro das nossas casas, porque isso é sinônimo de poder. Era isso que acontecia. E aí, quando eu me dei conta, que eu olhei para minha casa e falei: oi, tudo bom? Vai ter que limpar. Como vai ter que limpar? Ninguém me ensinou. Talvez essa tenha sido a minha facilidade. Eu não sabia fazer do modo arcaico. E aí que eu tentei uma pessoa, tentei outra, uma página outra. em branco. E não consegui, eu fiz menos esforço, mais resultado. Eu trabalhei com isso a minha vida inteira. As coisas têm que vir para mim com facilidade. Olhei para um lado, olhei para o outro, eu fiz. Não nasci organizada. Eu ia perguntar isso, vocês sempre foram organizadas? Não nasci organizada, bagunceira de primeira aqui. Bagunceira, se deixar eu ainda faço uma bagunça. Se deixar eu ainda faço. E eu não tinha noção de como limpar uma casa. Então, eu fui buscar conhecimento. Quando a gente não sabe o que faz, busca conhecimento. E foi algo que transformou tanto minha vida que eu comecei a conversar com as pessoas ao meu redor. Não, como é que você não usa água sanitária? Como é que você não usa vassoura? Eu fiz, não, é aspirador de pó, não tem como usar vassoura. Porque vassoura é para ambiente externo. E a gente foi conversando, trocando ideia, eu fiz, gente, o mundo precisa disso. E eu, que agora vou virar empresária, como é? Acabou. Foi algo que transformou tanto a minha vida que eu identifiquei a oportunidade e hoje eu tô aqui. Quero contar pra todo mundo. Descobri uma coisa boa, quero contar pra todo mundo. Exatamente. Como foi sua virada de chave? Você sempre foi organizada? Sempre fui organizada. Mas não trabalhava com isso? Era advogada? Não, eu era advogada. Mas eu sempre tive isso, assim... na minha família, né? Na verdade, meus pais, eles são extremamente organizados, cada um na sua área, eu vou dizer assim, no seu setor. Então, eu sempre me espelhou. Eu tenho uma lembrança muito viva na minha mente, quando eu era criança, que minha mãe fazia bem assim. Vai buscar, vamos supor, vai buscar a escova de cabelo na segunda gaveta do móvel lá, tal. Aí, na minha cabeça, eu fazia, como que ela sabe tudo que tem em cada lugar? Eu dizia, meu Deus, é assim, tipo, que maravilhoso, como é que cabe tudo na cabeça dela, né? Então, é aquela questão do espelhamento, né? Você vai se espelhando, você também vai reproduzindo coisas, não necessariamente que todos os filhos vão ser iguais, né? Sim. Porque cada um tem seu traço de personalidade. Mas, então, eu sempre tive isso na minha natureza. Eu brincava organizando, enfileirando os brinquedinhos. Então, assim, era da minha natureza já ser assim. E meus pais sempre me espelharam muito nisso daí. E quando eu estava grávida, eu estava num processo de não estar satisfeita com o que eu estava fazendo, sabe? Assim, não que eu não gostasse da advocacia, mas não estava me trazendo aquela satisfação pessoal, entendeu? Estava demais e eu estava entrando num processo que não estava muito legal.
E aí foi quando eu vi esse anúncio do curso e eu disse, rapaz, eu vou tentar. Não era algo em 2019, né? Isso ainda não era uma coisa assim tão natural aqui para Sergipe, aqui para Aracaju. Mas eu disse, eu vou. Eu vou tentar. E se apaixonou. E fiz o curso e realmente eu vi assim, eu me identifiquei bastante porque era algo, coisa assim, eu estava aprendendo coisas técnicas, né, que é a parte da teoria que eu já fazia na prática, que eu já sabia pela natureza. E vi o quanto que isso interfere na nossa vida de uma forma geral, porque eu via meu pai no trabalho, né, nessa parte de organização, de planejamento, na empresa, em tudo, entendeu? Então, eu via o quanto que isso fazia diferença em todos os setores na nossa vida. Meu pai sempre foi muito organizado, sempre teve pasta, tinha aqueles ficheiros em casa, com pasta, com o nome de tudo. Então, sempre tive isso presente na minha vida. E vi o quanto que isso, de fato, facilita. Tipo, precisa de uma coisa, eu sei onde está, né? Cara, então, eu tô aqui pensando, ó, organizada eu nem sempre fui, vou contar pra vocês, mas de dinheiro eu sempre gostei. Eu lembro que é o seguinte, meu pai, ele é empresário. Painho, me perdoe, sou sua fã, mas é desorganizado demais. Meu pai é um gênio. Se ele disser assim, precisa fazer 3 mil reais hoje, ele... Certo. Ele pensa uma coisa aqui, ele vai, sai, faz os 3 mil, volta e continua quebrado. É uma mágica que ele faz, porque a organização dele não é massa. Agora, ele é um gênio empreendedor. E aí eu vi meu pai sempre abrindo negócios a vida inteira. Então, ele abria... Aí dava aquele monte de dinheiro. Quando parava de dar dinheiro, ele abria outra coisa, fechava, ganhava outro dinheiro de novo. E aí eu lembro que teve uma vez, eu pequenininha, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, que ele abriu uma loja de artigos, tipo assim, sei lá, utensílios. E ele me deu a minha primeira carteira, que era uma carteira com um tigrezinho, assim, ó, em alto relevo, que você passava a mão e sentia o tigre. Me deu vazia. E eu, pai, me dê dinheiro pra botar na minha carteira, pai, me dê dinheiro pra botar na minha carteira. E ele, amanhã, enquanto houvesse amanhã. Aí teve uma vez que ele chegou, mamado, né, bêbado. Aí tava cheio de dinheiro na carteira dele. Eu peguei 10 reais e botei na minha carteira, porque eu queria muito ter dinheiro na minha carteira. Obviamente, quando ele viu, tomei uma surra inesquecível para nunca mais pegar dinheiro dos outros, nem nada de ninguém. Mas eu lembro que eu queria muito ter dinheiro na minha carteira. E não era para gastar. Eu queria para ter, entendeu? Eu queria ter dinheiro. Então, isso eu sempre tive. Agora, desorganizada, meu Deus, nunca fui. Até porque eu diagnostiquei TDAH na pandemia, porque a loucura dentro da cabeça foi ficando maior, não tinha como fugir, você preso dentro de casa. Aí você vai pra terapia e identifica as coisas. Exatamente. Então, eu descobri o TDAH um dia desse. Mas a vida toda eu sabia que eu não era certa da cabeça. Porque... minha mãe, ela é muito limpa, organizada. Minha mãe, ela fez as coisas intuitivamente, mas eu lembro que manhã passava o dedo assim na panela para ver se fazia barulho, para ver se estava limpa. Eu faço isso nas outras superfícies. Panela não minha tem mãe, costume não, mas eu faço. Minha mãe faz isso em tudo, que é para ver se tá limpo o suficiente, porque se deslizar não tá limpo. Então, assim, ela é muito. Só que eu, criança TDAH, adolescente TDAH, adulta TDAH, minha mãe arrumava e eu bagunçava. Mãe, desculpa. Publicamente, perdão. E aí, velho, eu lembro que meu quarto, adolescente, era a roupa dentro do guarda-roupa, aquele negócio, não achava nada, tirava tudo, jogava na cama, depois jogava tudo dentro do guarda-roupa de novo. Aquela loucura. Só que a minha vida era tão desorganizada que começou a acontecer algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa me chamava para uma festa. Larissa me chamou, Marina, vamos almoçar sábado. Eu dizia, bora. Aí você me chamou sábado, vamos para um evento que vai ter de ciclismo. Bora. Meu esposo dizia, bora. Eu marcava tudo, todo mundo. Chegava no dia, eu tava onde? Em casa. Porque eu nem lembrava que era que eu tinha marcado com ninguém. Aí me ligava todo mundo puto comigo, fazia inimizade, uma confusão. Até aí, isso já me machucava. Mas quando começou a acontecer isso no trabalho, quando eu comecei a trabalhar no banco, aí era sério. Aí era tipo assim, Marina, você faltou a reunião. Eu falava, meu irmão, eu quero enriquecer essa oportunidade da minha vida, eu preciso de uma agenda. Comecei a ter agenda organizada. Aí você descobre que uma vida organizada é uma vida de paz, entendeu? De paz. De paz. Aí ninguém mais brigava comigo, ninguém mais gritava, eu não perdia mais nenhum compromisso, eu conseguia fazer tudo que eu queria fazer. Eu falei, cara, minha vida agora é outra vida. Aí eu, caramba, vou começar a organizar outras coisas. Aí comecei a organizar o guarda-roupa daquele jeito, né? Na minha cabeça, organizado na minha cabeça. Arrumei. Vamos falar sobre a diferença? Vamos. E aí isso começou a melhorar. E aí quando eu me mudei para minha casa,
tem uma coisa que eu também sou muito, que é preguiçosa. Então, eu sou muito preguiçosa. Eu gosto de ganhar dinheiro, mas eu escolho minhas batalhas. Porque como eu tenho preguiça, eu escolho as minhas batalhas. Então, eu falei, massa, minha casa agora, eu não quero estar perdendo tempo procurando coisa, porque se eu tirar esse microfone daqui e não tiver um lugar para botar, eu nunca mais acho. Então, eu preciso ter o lugar do microfone, que está sempre no mesmo lugar, por exemplo, que é dentro da minha mochila. Se sair de lá, eu nunca mais acho. Então, eu descobri que a organização ia me fazer ganhar muito tempo e mais dinheiro. Aí foi a motivação que eu queria. Que era, ok, uma casa organizada, uma vida organizada, ter agenda faz eu ganhar mais dinheiro? Quero. Vou fazer. Foi assim que eu comecei. Até chamei uma personal organizer, que é minha amiga Ivana, na época, 2019, para arrumar minha casa. Aí ela me apresentou os organizadores, organizador de sapato, de divisão, não sei o quê, que foi muito massa. E ainda levo para minha casa hoje, mas como já não moro mais sozinha, já é diferente o desafio. Mas tento ali manter a casa sempre organizada. A limpeza é um desafio ainda, mas que eu vou falar com você pra gente conseguir melhorar. Mas acho que muita gente ainda tá com a casa muito desorganizada, que reflete na vida, que reflete em tudo. E eu tô contando tudo isso para te dizer que você pode não ser organizada hoje, mas você pode se tornar. Porque nós somos o que a gente decide ser. Então, Exatamente. massa. Eu tive na minha casa, ótimo. Não tive na minha casa, ótimo também. Vamos aprender. E é sobre isso. É para isso que a gente tá aqui. Para evoluir, para melhorar, né? Somos prova viva disso, né? Somos prova viva disso, né? Tô insatisfeita com a minha carreira. Na verdade, as três fizeram transição de carreira aqui, né? As Da três. advocacia, da empresa multinacional, do banco, pra gente fazer o que a gente ama. E a organização que permitiu isso. Sem organização. Sem organização é loucura você fazer uma transição de carreira. É isso mesmo. Né? Vamos fazer um podcast sobre transição de carreira aqui, Rodrigo? Ah, eu quero encerrar a temporada e fico gerando tema. Aí fica difícil, Guilherme. O pescoço Aí eu vou até querer deu vir de novo, não pode, que eu vou querer vir de novo. Mas, deixa eu ver. Estamos caminhando para o fim do podcast, mas eu quero trazer um tema aqui que é o desafio de muitas mulheres, cara. Eu tava vendo um podcast de Luana Piovani. Não sei se vocês viram esse corte no pod delas. Ela dizendo assim, eu não caso nunca mais pro cabra tá colocando toalha em cima da cama. Me pergunta onde tá tudo. E Não, jamais, nunca mais eu caso, porque... Em geral, ela estava dizendo que os homens são muito bagunceiros, dão muito trabalho. Parece que você está criando um filho, né? E, infelizmente, a gente foi criado diferente. Tipo, eu lavava prato, meu irmão ficava no sofá. Nessa geração, as coisas já estão melhorando. Esses adultos das nossas idades já estão compartilhando as tarefas. Isso. Mas lá atrás a gente foi criado diferente, era cultural e faz parte do desenvolvimento cultural do mundo. Então, como é que a gente faz para engajar esse marido ou esse companheiro, porque tem mulher que é desorganizada também, né? Eu tô dizendo, falando de formas gerais, mas tem mulher desorganizada. Da família, né? Da família, de geral. Como é que a gente faz para engajar a família, os companheiros, os filhos? Como é que a gente faz para engajar a galera sem dar na cara? Eu volto novamente com a questão da mentalidade. Mas como se aplica? A gente precisa sair desse lugar de ajuda para o lugar de compartilhamento de atividades. É uma casa, não é um hotel. Não pode ser uma Mãe casa... dizia isso. Você dá pra você estar no hotel, não pode ser uma casa para a mulher e um hotel para o restante da família. Então, a partir do momento que todo mundo senta, conversa, os acordos e combinados são feitos. Perfeito. Fazer acordos e combinados com todo mundo. Isso, Uma reunião de família. Começa uma reunião de família. Assim, se não quiser uma coisa tão formal, mas é uma conversa mesmo entre a família. É um acordo, Eu trago um de combinado, forma né? leve, a gente faz uma comidinha, Isso. senta, conversa, sabe? Traz uma planilhazinha ali com as atividades, diz como se sente, porque é importante. As pessoas da minha família, elas me amam. Então, elas se importam com a forma como eu me sinto. E se eu estou me sentindo sobrecarregada, se eu estou me sentindo sem energia, isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Cara, e às vezes a gente nem fala, né? Não. Tá sobrecarregada ali, não tá tudo bem. Morrendo, capengando, não, tá tudo certo. Ou então a gente só grita. E grito não resolve. E outra, né? Isso daí. Você não fala porque você deduz que o outro tá entendendo como você tá. Ou que ele E ele não deveria. tem. É que ele deveria Ou que ele entender, mas deveria. só que ele não tem uma bolinha de cristal para saber o que você tá sentindo. Cara, Então, assim, às vezes a gente acha que as coisas são óbvias e lógicas, mas as pessoas são diferentes de nós. Nós somos
somos diferentes, então, o que é lógico para mim não é lógico para você. Então, não é porque eu não estou me sentindo bem com aquela situação que está dentro de casa que o outro tem que perceber, porque aquilo não é óbvio para ele. Então, eu tenho que dizer, Perfeito. Que Não muitas fiquem vezes sobrecarregadas. aquele pote todo cheio de divisões para mim pode não servir para o outro. E aí a gente senta e conversa e é nesse momento que a gente vai ajustar. Que precisa ficar bom para todo mundo. Uhum. Essa questão de vá lá na segunda gaveta, do lado direito, assim, tem que ser intuitivo para todo mundo. Uhum. O que todo mundo usa, todo mundo precisa saber onde estar e ter a responsabilidade de voltar De pro lugar. manter. Por isso que é importante ter essa conversa. Quando a gente vai, quando eu vou fazer o orçamento num cliente, a gente tem essa consultoria inicial para que eu consiga entender como que é a rotina daquela família, a rotina daquele cliente, das pessoas que usam aquele ambiente, justamente para poder ter essa visão e na hora que eu for fazer a organização, eu conseguir organizar de uma forma que fique funcional para todas as pessoas que usam aquele ambiente, entendeu? Para que aconteça justamente isso, para que todas as pessoas saibam onde tudo está, que fique fácil para todo mundo. Assim, a gente tem que dizer que fica irritantemente fácil, que é para a pessoa não ter desculpa de que, Isso. olha, não tenho como botar no lugar por conta disso, daquilo, não. Caramba, tá aqui, tá escrito, tá visível, tá fácil, não tem nenhum empecilhozinho, nada que te impeça de voltar aquilo pro lugar. Então, isso tem que estar fácil realmente para todo mundo, tem que ficar funcional para todo mundo. Tem que ter menos coisas para poder Aí, isso se, acontecer. Também, aí se não dá exatamente, certo, já é uma questão de comportamento que precisa ser tratada de outra forma. Exatamente. E sabe o que eu tô pensando aqui? Realmente, eu acho que o conversar é melhor que o gritar, mas às vezes a gente grita no impulso. Sim. Mas ficou um grande aprendizado aqui de, ok, vamos sentar, tem que ser fácil e funcionar para todo mundo. Vamos sentar e conversar sobre isso. Acho que poucas mulheres que eu conheço sentam com a família para conversar sobre organização da casa, sobre compartilhamento de tarefas, sobre responsabilidades. Achei isso aqui sensacional. E eu quero trazer algo muito importante em relação a isso. Quando eu estava estudando essa situação para colocar na mentoria de limpeza prática, eu fiz esse processo com várias mulheres de várias classes sociais diferentes. E eu tenho vários depoimentos de que realmente dá certo. Não é porque eu tenho menos dinheiro ou eu tenho um grau de escolaridade menor que essa situação não sirva para mim. Eu tenho depoimentos de meu marido e meus filhos que não faziam nada. Hoje, cada um faz a sua cama, o meu marido coloca a roupa na lavadora e tira, e ele mesmo limpa. Quando eu chego em casa, a pia está limpa, porque eles almoçaram, então não tem mais pratos. Gente, como assim? Eu tenho que acordar mais cedo para fazer as coisas dentro de casa, com pessoas que moram nela também, e tenho que dormir mais tarde, quando eu volto do trabalho para fazer as coisas. Tá errado. A gente precisa mudar essa... Ah, porque meu marido não me ajuda. Vem cá, como é? Ele mora de favor na sua casa? Ou ele mora em outro lugar e você mora em casa? Porque não é ajuda, é compartilhamento de atividades. A responsabilidade está para todos, claro que moram com na suas casa. limitações. Exatamente, né? Eu brinco dizendo, eu queria muito que meu filho de 8 anos pudesse fazer o almoço. Eu nem tenho filhos, tá? Mas eu sei que não pode. Então, cada um com as suas limitações conseguem contribuir, né, para que a casa permaneça limpa e organizada assim. Isso, só cortando você, isso que você falou é extremamente importante. E é como eu falei, é a questão de você passar o ensinamento para o seu filho de agora, desde quando ele é pequenininho. Porque o que é que acontece? Meus pais sempre tiveram isso comigo e com minha irmã. Então, para você ter noção, por exemplo, eu com 12 anos de idade, minha irmã com 11 anos, antigamente, né, 11 anos, tem um tempinho aí já, bota aí uns 20 e poucos anos atrás. Então, meu pai, eu fazia nota da feira de casa, com 12 anos de casa, meu pai deixava a gente no supermercado,
E porque ele ia trabalhar, então a rotina, tudo, né? Ele deixava a gente no supermercado, a gente fazia a feira de casa, depois ele ia lá buscar a gente para poder passar as compras. Então, veja a responsabilidade e a autonomia que a gente tinha dentro de casa, a confiança que eles tinham na gente, pelo ensinamento que eles passaram, por ver que a gente fazia aquilo dali. E em casa é a mesma coisa. Por exemplo, as minhas filhas, desde pequenininha, mas isso pode ser passado justamente de uma forma leve. Organizar não é um castigo, porque o que é que acontece com muitas mães? Na raiva, o que é que ela faz? Você só vai sair para passear se você deixar seu quarto organizado. Então, vai incutindo na criança que organização não é legal, que organização não é bom. É punitivo. É punitivo, Isso. entendeu? Então, se você começa com ela desde criança, cada um na sua limitação, cada um do seu jeito, cada um tem uma personalidade, então você tem que ter a habilidade de tratar de forma diferente, justamente, né? Porque cada criança, adolescente vai ter uma personalidade diferente, mas você ir ensinando que ela tem responsabilidade na casa. Por exemplo, as minhas pequenininhas, elas sabem onde, por exemplo, eu troco a fralda, eu faço, vá, mamãe, colocar no lixinho. Aí ela sabe, ela pega a fraldinha dela, vai jogar no lixo. Então, ela sabe que tá sujo, coisa suja, ela vai jogar onde? No lixo. Eu tô ensinando que o sujo é lixo. Terminou de comer, mamãe, bota ali em cima da pia. Ela pega, ela sabe que ela tem que tirar o pratinho dela, colocar em cima da pia. Desde pequenininha, ela sabe qual é o baldinho de roupa suja. Bora cá ajudar a mamãe, vamos lá ajudar. Exatamente. Todo mundo ajuda, cada um tem sua função aqui. Às vezes pega um paninho, claro que elas não vão fazer tão bem feito, mas eu tô ensinando a elas de uma forma leve, que elas estão ali brincando. Então, isso para ela não vai ser dolorido na fase adulta, na fase de adolescência, porque ela já tem o hábito de fazer aquilo. Perfeito. E às vezes as mães dizem assim, vou botar a roupa na gaveta, porque senão eles não vai prestar, vai fazer errado. E trata as crianças como se fossem incapazes mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Mas não são, elas não são capazes. Pô. Esse é um dos motivos da sobrecarga da mulher. Exatamente. Tratar os outros como incapazes, né? Uhum. E até uma arrogância nossa, né? Só fica bem feito se eu fizer. Pô. Exatamente, é isso. Querer Aí que por seja isso feito você do tá seu se jeito. matando. É. No passado, isso podia até resolver, mas agora não Cara, resolve. minha professora de inglês, ela mora em Israel. E aí ela tava me contando que lá em Israel, as crianças, 3 anos, a fralda é fabricada para ela mesma se trocar. As crianças, velho, as coisas, tem banquinho para as crianças serem independentes mesmo, com 3, 4 anos de idade. É. Então, a gente trata muito as crianças como incapazes, né? Não só as crianças, como o marido, como os pai, outros mãe, parentes os outros- também. Isso, aquela situação que a gente tava conversando, né? Tipo assim, amor, onde é que tá a faca? Né? Então, por quê? Porque cria o hábito. A mãe criou o hábito de ensinar o filho ou a filha de estar sempre disponível para fazer as coisas por ele e para ele. No caso, para ele ou para ela. Tô falando de homem ou mulher, né? Ele é incapaz mesmo, né? É, Acreditar que é entendeu? incapaz Então, mesmo e acaba pronto. incutindo de uma certa forma isso na mente da pessoa, né? Tipo, eu não sei onde as coisas estão, só quem sabe é minha mãe, né? E aí, quando você casa, você leva isso pro casamento. Então, só quem sabe onde estão as coisas é a minha esposa, né? E aí vai criando isso daí, que é justamente onde vem que, assim, você tem que tomar essa decisão de mudar a mentalidade e de entender que a organização, ela vem para facilitar, aliada à limpeza, para dar esse bem-estar e facilitar a vida da gente, né? Meninas, eu acho que esse papo deve render muito mais. Porque isso aqui é só um start para você entender que você tem capacidade de ter uma casa limpa e organizada sem depender única e exclusivamente de você e de gastar muito tempo e muito esforço. Mas renderia muito mais, mas tem que acabar. Então eu vou pedir para vocês darem os recados finais para mulherada, para os tubarões que estão assistindo a gente aqui e que absorveram todo esse conteúdo, assistam novamente se precisar, entre em contato com as meninas. Vou pedir para dar o recado e deixar o Instagram. Recado final para a mulherada. Um recado final para vocês é que vocês mudem a mentalidade de verdade para trazer essa leveza, trazer esse bem-estar, que não precisa ter nascido organizada, assim como eu, que está em tempo ainda e que é leve, de verdade. Esse processo de conexão, ele muda a vida toda, a rotina toda, e não precisa somente de um profissional. É interessante a gente ter profissionais de organização, profissionais de limpeza, para estar fazendo esse processo na nossa casa, mas é muito importante que a gente entenda como faz, porque aí o controle fica na nossa mão e a gente consegue
trazer isso, multiplicar isso para todos dentro de casa. Essa era de sobrecarga aí, ó, já está no passado. Quero todo mundo aqui com a gente. Amém. O meu recado para vocês é justamente que, como eu falei, a organização ela é um processo de autoconhecimento. E a partir do momento que você consegue entender quais são as suas prioridades, você vai tirando esses excessos que tem na sua vida, você vai tendo mais clareza do que você realmente quer. E isso, você começando em casa, vai refletir em todas as áreas da sua vida. Porque como a casa, a gente entende, né, pela psicologia, que a casa reflete como nós estamos internamente, então a gente vai refletir no nosso lar, como que a gente está por dentro. Então, se nossa casa está bagunçada, muito provavelmente a gente também está bagunçada aqui dentro. E olhe para você, se questione quais são as suas prioridades, o que de fato faz sentido para a sua vida. Tire os excessos que você vai ver que sua vida começa a fluir, começa a ficar mais leve, mais organizada. E é isso, é o que eu desejo para vocês. Se olhem, se questionem, vejam quais são as suas prioridades e comece agora. Agora, qualquer hora é a hora de começar. Basta você querer e decidir que você quer. Como as pessoas te acham nas redes sociais? @Larissa Dorvilé Organizer. Dorvilé, com 2 L's. Com 2 L's. Como as pessoas te acham nas redes sociais? @LarissaSouza.organiza. Souza com Z. Organiza. Repita aqui, por favor. Larissa Dorvilé, Organizer. E Larissa Souza. Organiza. Organiza. Sigam nas redes sociais. Meninas, eu quero agradecer demais a vocês. Eu acho que eu acredito tanto no poder da casa organizada que a gente está desenvolvendo um curso sobre organização da sua casa para colocar lá na plataforma dos Tubarões. Marina, a plataforma não é de educação financeira? Quando a sua casa está organizada, a sua vida financeira está mais organizada também. Então, acompanhe, porque vai ter muita novidade nessa plataforma e uma delas é um curso de organização financeira para sua casa. O episódio de hoje fica por aqui. Agradeço mais uma vez a sua audiência e, claro, te peço que compartilhe aqui esse vídeo, porque toda mulher moderna precisa ver esse podcast sobre limpeza e organização para vocês, mulheres modernas. Beijo no coração, tamo junto, simbora, tubarões!